E a gente vê muitos materiais, olha, controle, então, a sua energia, né? Tenha a retenção sexual, que seja, para que você possa ter mais poder, mais magnetismo. A gente vê muitos slogans disso. E aí muitas pessoas estão com uma fascinação em relação a isso. Eu acho que é o momento adequado para a gente falar que estão tendo uma expansão de consciência, mas como que a gente consegue diferenciar a expansão de consciência de uma fantasia mental? E outra coisa, esse negócio de controlar, essa é uma Sim. palavra, controlar a Kundalini, você não controla a Kundalini, você reequilibra, você não controla a emoção, você transmuta e equilibra. O termo controlar, ele já é repressor, quer dizer, gente que chega e fala assim, eu não me permito ter uma emoção, eu sou controlado mentalmente. São as pessoas que mais precisam de terapia, porque fica focado aqui e não tem humanidade nenhuma. Eu conheci muita gente que tinha muito conhecimento e não tinha a menor fluência daquilo no trato com as pessoas, na comunicação, para poder interagir. A história está repleta de exemplos. A gente tinha na escola professores que eram geniais na matéria, mas que os alunos detestavam porque não tinha didática, não tinha comunicação. Era um poço de conhecimento, não era uma fonte que jorrava. E haviam outros professores e professoras que você sentia um pouco mais de humanidade, a aula era ótima, você gostava do professor, se apaixonava pela matéria, pela questão da fluência, né? Então, ficou muito esse negócio de controle de Kundalini, que, na verdade, não é controle, é a gente trabalhar, reequilibrar e fluir com isso para melhorar o caráter, melhorar a humanidade, senão não funciona. E a maioria, o Fael, está atrás de poderes parapsíquicos variados, né? Eu quero mexer com essa Kundalini porque eu ouvi dizer que rejuvenesce. Veja, o foco das pessoas não é o caráter dela. Tipo assim, se eu trabalhar com isso, eu melhoro o que eu penso, o que eu sinto e o meu caráter. A maioria não busca esses temas por um propósito consciencial. Busca, por exemplo, alguns grupos de yoga, saindo um pouco do Tantra. Muita gente hoje pensa que yoga é aeróbico oriental. Você chega na academia de yoga, tem um rapaz, uma moça jovem, saradão, assim, vamos. Isso é malhação oriental. O yoga, como Patanjali, nos aforismos do yoga, os 8 passos, colocou, não era só um processo físico, ele era psíquico, bioenergético, consciencial, e o 8º passo do Patanjali era o Samadhi, a expansão. Então, é um equilíbrio. Quando você fala controlar Kundalini ou controlar a energia para isso ou aquilo, já de per si está errado. O lance é como equilibrar a mim mesmo para que, no conjunto, eu possa emergir como um ser humano mais criativo, mais consciente, mais compreensivo, mais inteligente, que isto me melhore. Não é isto que aparece na amostragem, principalmente na internet, quando você procura, é justamente o que Dada falou. É um monte de gente presa só num fenômeno e não ultrapassa o chakra umbilical. E outra coisa que isso já desde a Índia Antiga acontecia. Você imagina um yogi lá no alto do Himalaia e lá embaixo tem uma cidade. Esse yogi está isolado. Tá? E aí, muitas vezes, alguns deles expandiam a consciência e abraçavam a humanidade em silêncio. Quer dizer, ajudavam nos bastidores. São os grandes mestres. Porém, muitos iam para lá e ficavam presos no próprio ego da renúncia. E olhava lá para baixo e falava, tá vendo eles lá? Nenhum deles tem a experiência espiritual que eu tenho, que era um ego enorme. Então, esse pessoal, eu costumo brincar, eles não tinham o samadhi, a expansão, eles tinham o samadhi do egão, cara. Ficava preso no arcabouço mental, se sentindo superior, e ali fantasiava uma série de coisas. Hoje, muita gente que estuda temas espirituais pode fazer a mesma coisa. Você vai saber se alguém melhorou nisso pela atitude dela e o caráter. Porque não adianta eu ficar isolado e falar, estou no meu samadhi, sabe? Se não há compartilhamento daquilo para a humanidade, nem que seja em silêncio, uma energia, né? Sem julgamento de nada. Agora, quando a pessoa transforma isso em serviço, em atuações, em qualquer nível, que beneficia o meio, beneficia ela, e todo mundo cresce, você vê claramente que esse está na senda certa. A atitude revela mais do que o discurso ou a suposta experiência mística de alguém. Verdade? Caro, você falou tudo. É isso aí. Essas coisas que você falou, de energizar, de magnetismo, de tudo, a noção da prática espiritual é a harmonização para integrar si mesmo. Nem é muito para mostrar para alguém lá fora ou influenciar outro lá fora. No momento que vem essa coisa de você querendo se projetar e mostrar algo para alguém,
você já está na armadilha do ego inferior, né? E é verdade que com a cultura mental que foi explicada, alguém que controla a sexualidade é uma energia forte que ele gera. Só que essa energia é capenga, porque é um bloqueio, a não ser que ele tenha uma devoção muito grande, nem vai ser chamado mais de controlar, se harmonizar. Isso. Se harmonizar. Você come quando tem fome e você não come quando você não tem fome. Agora não vou ficar com fome e dizer não vou comer porque eu vou controlar a minha fome. Sou um louco. Vou comer quando tem fome, vou dormir quando tem sono. Não precisa, para a evolução espiritual, ter condutas extravagantes. Por exemplo, as pessoas me falam, Dada, você já fez jejum de mais de um dia? Falei, olha, estou nesse planeta há poucos dias. Aqui tem açaí no Brasil, tem açaí, tem cupuaçu no Brasil, tem tanta coisa. Por que eu vou ficar de jejum? Por que eu vou ficar de jejum? Né? Se o jejum é bom, ele é bom. Mas a minha meta não é o jejum. A minha meta é me harmonizar, me conectar com o divino. Claro, fazer exercício de ficar de jejum para você se desconectar com a matéria. São exercícios possíveis, mas não colocar eles como prática essencial do processo espiritual. No Tantra, nós temos jejum na lua cheia, na lua nova e nos Ekadashis, 11 dias depois. Tudo para controlar o fluxo dos líquidos no corpo. Aí já mete um jejum de 24 horas. Agora, você fazer um jejum de 30 dias, 60 dias, tá ótimo, você vai ganhar força, você vai ter controle de muita coisa. Aplica isso na sociedade, né? Faça algo para a humanidade. É isso aí. E o lance do jejum, uma coisa é um jejum direcionado, mas foi bem o que vocês falaram. Se um trabalhador, um estivador, decidir fazer jejum, não dá. Ele vai não desmaiar. Vai conseguir fazer. Não vai aguentar. Sim, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Então, jejum, para nós do Tantra, nós pensamos assim, que o jejum não é ficar de fome, é ficar livre dessa energia que vai na digestão para você direcionar essa energia na meditação. Uhum. Então, a visão é uma palavra, o pavasa. Pavasa mantém a cabeça perto de Deus. Esse é o jejum. Mas não é jejum. Essa coisa do yoga que você falou, tá totalmente isso. O yoga vira exercício. É bom que vira exercício, mas é como correr, né? Fazer, jogar bola, é tudo. A visão do autoconhecimento que tem no yoga, que é serviço ao próximo, é autoconhecimento de si, se não existe nessas práticas, aí é estéril, passa tempo. E o Patanjali, codificador do yoga, ele estabelecia 8 passos, 8 parâmetros para qualquer seguidor da filosofia do yoga. Yama, Niyama, Asanas, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Cada um desses passos tem derivações de subpassos. Então, o Yama, entre os seus 5 pontos, seria algo mais ou menos assim. Não destrua, não prejudica, que seria um conjuntinho de valores aqui. O Niyama, pelo contrário, produza algo criativo. Veja, não destrua, o primeiro parâmetro. O segundo Niyama, produza algo criativo que melhore você ao meio onde você está. Cada um desses 2 pontos tem 5 subpontos. Eu estou pegando aqui de forma resumida. O terceiro, asanas, eram as posturas físicas, sendo que a postura física poderia ajudar a parte psíquica alinhando. O quarto, pranayama, a prana, o sopro vital, energia em sânscrito, eram as práticas com a respiração e o prana. Hoje o yoga está tão distorcido que a maioria dos praticantes de yoga nem conhece direito o que é um chakra, cara. Quer dizer, se tem prana, como que não tem energia no chakra? É só prática respiratória. A parte física de alongamento, que é excelente, a parte respiratória, que é excelente. Mas a parte do sopro vital do prana ficou secundária, cara. Você fala assim, aí o chakra, não, meu negócio é a respiração. Muitos estudantes de yoga hoje mal sabem o que é um chakra. E quando sabe, é só teoricamente. O quinto passo é o pratyahara, a interiorização. Mergulha para dentro, se descobre. O sexto é dharana, que é concentração. O sétimo é dhyana, que é meditação.
samadhi, o oitavo, que é a expansão da consciência. Então, você tem uma Sim. progressão em 8 passos. Para muita gente aqui, é só o terceiro e o quarto. Asanas, que é a postura física, e quarto, que é a respiração e o prana. As outras partes ficam, quer dizer, um yoga assim, totalmente cristalizado e materializado. É claro que tem muitos professores de yoga bons que tratam disso no conjunto. Mas eu estou falando dentro da média popular, Isso. existem muitos grupos de yoga que não contêm esses valores, que o Patanjali tanto prezava, os 8 passos, não era só a parte física. E o jejum, Fael, ele é bom para a saúde quando orientado. Ele é bom de vez em quando. Exagerar com isso, não. E aí, eu vou entrar num tema que eu acho que é essencial. O verdadeiro jejum é jejum emocional e mental, cara. Uhum. Tipo assim, eu não como isso, mas eu penso mal de você. Que adianta esse jejum? Eu não como isso, mas eu estou julgando o próximo. Então, é necessário um jejum consciencial. Não adianta só o jejum material, porque se você não estiver trabalhando como um todo, o seu jejum só está sendo uma prática física, que qualquer médico pode falar, faz jejum de 24 horas que você vai fazer a cirurgia amanhã. Até isso tem, mas o jejum orientado pode ajudar, desde que ele esteja dentro de um conjunto de coisas, tipo, meu jejum aqui, por uma estratégia para deixar meu corpo melhor. E, ao mesmo tempo, jejum de emoção pesada e jejum de pensamento ruim. E é essa parte que é a mais importante. A parte interior, né, sempre é negligenciada. Outro dia eu estava conversando e surgiu esse termo. Nós crescemos, né, pelo menos no Brasil, como analfabetos em relação à nossa própria energia, em relação à movimentação e tudo mais. E aí, quando a gente começa a querer entender, sempre tem que ser de forma solitária, muitas vezes, né? O nosso sistema de ensino ele vai muito para o científico, a humanidade fica muito no científico, né? E em que ponto que nós estamos hoje, assim, com essa abertura que nós temos, as pessoas têm uma certa possibilidade de escolha, né? Mas, assim, dentro do trabalho que vocês realizam, que vem com a energia, que vem com a orientação, vocês consideram que a gente está em que ponto hoje da humanidade de abertura para aceitação desses tipos de assuntos no cotidiano do ser humano? Porque nós temos bastante alcance, bastante pessoas enxergam e estão procurando, mas ao mesmo tempo você parece um ser de outro planeta quando você vai conversar com alguma pessoa e fala sobre isso, né? Sim, eu acho que um ponto que podemos já mencionar nessa coisa que ele chama de ciência, né? A própria ciência fala da racionalidade. Quantas pessoas vivem com racionalidade? E não pelos seus instintos. Algo que ouviu, algo que eles estudam há 10, 20 anos, você encontra a racionalidade, o pensamento analítico e decisão mais objetivas, coisa da faculdade. Quando voltam em casa, estão vivendo como eles querem, né? Então, esse é um primeiro ponto. Agora, para essas coisas que você está falando, o erro maior que aconteceu é ter separado a espiritualidade da matéria, e criando que a matéria é uma coisa e a espiritualidade é outra coisa, quando, na verdade, essa matéria é nada mais que o reflexo da minha própria mente. Nesse campo da espiritualidade, acredito que o Borges também está falando isso, a matéria e a espiritualidade é uma coisa só. Tem a minha alma, a minha mente, tem os corpos, e lá no final tem o físico. Então tem que juntar esses aqui. Então a ciência está com uma posição, nós endeusamos ela, que é bom para evitar o charlatanismo, mas no campo do conhecimento, ela eliminou todas as coisas que não têm nada a ver com materialidade objetiva, que são as coisas mais importantes para o ser humano. Por exemplo, o amor para sua mãe. Como que você pesa isso? Como você mede isso? Não existe na ciência. Alguém que adoece porque alguém o traiu. Ele confiava em alguém muito. Esse alguém o traiu. Adoece e morre. A ciência não tem esses valores. A sociedade fala de consumo, de consumo, de consumo. Qual é a atitude das mentes dos consumidores na sociedade? Se não cuidar das mentes deles, nós vamos precisar consumir o planeta Terra e consumir outro planeta Terra e outro planeta Terra. A parte psíquica e psicoespiritual
não é muito não é muito experienciado de forma no dia a dia no planeta hoje. Então, o que eu posso falar? É natural que as pessoas fiquem estranhando, especialmente quando você anda assim. Ele é muito mais esperto. Ele anda bem natural, escondidinho, quietinho, dentro ali, está bem tranquilo. Assim, os meninos chamam Aladdin. Aladinho. Os meninos bons. Outro fala, Osama Bin Laden. Outro fala Osama Bin Laden. Então fica mesmo estranho mesmo, né? Fica mesmo estranho. Mas o negócio é esse, que a espiritualidade, todo mundo tem. Todo mundo está correndo atrás de algo a mais. Algo que dá paz. Algo... Só que as mentes ainda não chegaram a analisar isso. Isso colocado, eu acho que o planeta como um todo está avançando muito. Apesar da bandidagem que tem no planeta, quando cheguei aqui em 98, você organizou uma palestra de yoga, era 1 ou 2 pessoas. Hoje estamos tendo os podcasts falando de yoga, falando de espiritualidade. Então, a sociedade se abriu mais e acho que coisas estão mudando. Fael, com o advento da internet, redes sociais, a abertura para a temática espiritual em geral ela ficou muito maior. Sim. Hoje, muitas pessoas têm acesso, embora a grande maioria ainda seja refratária por uma questão cultural e educacional. Mas a gente está muito melhor do que antes. 500 anos antes, nós 3 estaríamos numa fogueira da Inquisição por estar batendo um papo desse. Sim. Melhorou. Só que a humanidade continua imatura emocionalmente, as guerras, porém, a nível de abertura de conhecimento, melhorou bastante. Tem sempre alguém negativo que fala, olha o mundo como está. Tá, entra num túnel do tempo e vai para a Europa da Idade Média para ver o que era ruim. Vai lá para trás, bárbaros invadindo um lugar, destruindo tudo. Mudou, só que emocionalmente a gente continua muito instável, muitas coisas ruins. Só que é um caldo de coisas, caótica. Alguém fala assim, esse mundo está cheio de gente que não presta. E está cheio de gente que presta. Não dá para você ficar polarizando. E eu acho que hoje a liberdade de informação é maior no mundo, pelo menos na maioria dos países. A gente sabe que em alguns lugares não é assim, por um motivo ou outro. Mas hoje, mais gente está tendo contato com isso, embora tenha um contraponto. A internet abriu muita coisa. Então, muita gente está girando em torno, porém, não há tanto aprofundamento. Isso. O que é normal. Com o passar do tempo, esse aprofundamento ele vai aumentando e vai, vamos dizer, ao encontro das tradições clássicas de outrora, seja na velha Índia, velho Egito, velha China, velha Grécia, onde se prezava o valor. O que eram as iniciações? O mergulho para dentro, o valor, o caráter, tornar-se um ser expressando, não é fugindo do mundo com a parte espiritual, é trazendo a espiritualidade para a ação, cara. Né? Então, é claro que hoje, com toda a abertura que tem, não se vê muito disso, mas com o tempo vai acontecer. No terreno da saída do corpo, cara, da década de 70 para trás, você não tinha quase nada. E quando falava de saída do corpo, era você vai morrer, vai entrar um espírito no seu corpo. Até hoje tem gente ainda com esse tipo de falta de informação. Hoje, tem muitos conteúdos na internet de saídas do corpo. Agora, quando estão aprofundando, é outra coisa. Agora, com o tempo, Fael, a tendência é que isso aumente, é inevitável, isso é expansivo. E aí a humanidade passa ciclos, vai assentando, ajeitando, lá na frente vai estar melhor para isso. Agora, o mais importante, a gente não pode esperar lá na frente a coisa mudar, a gente já está mudando dentro. Então, é claro que você vai pontificar isso no teu processo. Então, por exemplo, o Dado e eu estamos aqui, você está com o programa. Há uma finalidade, não é só de ficar falando disso, é clarear para que quem esteja assistindo a gente possa também começar ela do jeito dela, a melhoria dentro dela. Um bate-papo desse seria improdutivo se não causar em quem está assistindo uma forma da pessoa falar, puxa, vou dar uma melhorada. Não é seguir a ele, a mim ou ninguém, segue a um valor melhor na área que a pessoa quiser, mas não adianta nada estudos esses ou aqueles se não for para melhorar a consciência. Não adianta nada mexer com esses temas se não for para ser feliz, Fael. E uma pessoa feliz não enche o saco, cara. Uma pessoa feliz, ela não vai fazer um mal, porque ela está transbordando coisa legal. Eu não estou falando euforia, eu estou falando felicidade como estado de consciência. Você quer ver, você está cheio de amor, você vai transbordar esse amor. Você vai acabar ajudando. Então, vou repetir, pessoa feliz não enche o saco. E outra coisa, a gente mal conhece a si mesmo. A gente mal conhece a si mesmo, não é isso? Agora, quer ver um troço paradoxal, Dada?
eu não conheço a mim mesmo, mas conheço mais a vida do outro que eu estou de olho. Quer dizer, as pessoas conhecem mais a vida alheia do que elas mesmas por dentro. Uhum. E às vezes a pessoa olha para o outro e fala assim, eu te conheço, viu? Mas não conhece nem assim. Não, já chega e fala assim, o Dada faz algo, eu falo, eu conheço ele. Eu não conheço nem a mim mesmo, cara. Como que eu vou conhecer o outro?